Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de História Repete-se, com Margarida de Magalhães Ramalho. Olá, Margarida. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a vida e obra de um português notável, António Caetano de Abreu Freire de Rezende. É provável que este nome pouco diga à maioria dos nossos ouvintes, mas, se eu acrescentar que António Caetano de Abreu Freire de Rezende era conhecido por António Egas Muniz, ou simplesmente por Egas Muniz, estou certo que quase todos relacionam esta personagem com o Prémio Nobel. Com efeito, Egas Muniz foi o primeiro português a ser galardoado com um Prémio Nobel, neste caso da Medicina, distinção atribuída em 1949 e que foi partilhada com o médico suíço Walter Hesse. Para falarmos sobre a vida surpreendente de Egas Muniz, convidamos o jornalista e escritor Paulo M. Moraes, autor de Glória Efêmera, biografia de Egas Muniz, livro recentemente editado pela Contraponto. Olá, Paulo, bem-vindo ao programa. Olá, Lourenço, Margarida. Obrigado Olá. pelo convite. Obrigado. Nota que o Paulo acompanha-nos desde o Porto, pois o mau tempo que nos tem fustigado obrigou a suprimir o comboio que iria apanhar para estar aqui no estúdio, tal como nós, e certamente o Paulo, gostaríamos. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast E nos sites do Expresso e SIC Notícias. Antes de passarmos à conversa, 2 ou 3 breves notas sobre Egas Muniz. A sua vida foi para mim surpreendente, pois foi muito diferente do que imagino ser a vida de alguém que ganhou o Prémio Nobel da Medicina. Apesar de ser professor universitário desde jovem, tendo chegado a catedrático com 37 anos, Egas Muniz começou a dedicar-se verdadeiramente à investigação já em idade tardia, com cerca de 50 anos. Até então, foi sobretudo político, escritor e médico de doenças nervosas, como então por vezes se dizia. Nascido em Avanca, concelho de Estarreja, numa família proprietária e com pretensões fidalgas, Egas Muniz cresceu com desafogo material. Influenciado pelo seu tio, irmão de seu pai, Padre Caetano da Pina Rezende Abreu e Sá Freire, que o incentivou a usar o apelido Egas Muniz, como por certo o nosso convidado irá explicar, António Egas Muniz frequentou um colégio dos jesuítas no concelho de Castelo Branco e depois a Universidade de Coimbra, onde se licenciou em Medicina e de seguida foi professor. Em paralelo à vida de médico das doenças nervosas, afamado e sempre com consultório cheio, começaram anos de participação política tortuosa. Egas Muniz foi deputado durante a última década da monarquia constitucional e participou em conspirações contra o governo de João Franco, ao lado dos dissidentes progressistas de José Maria de Alpuim. Após 1910, aderiu à República. Foi próximo dos evolucionistas de António José de Almeida. Depois, rompeu com estes e foi um dos fundadores do Partido Republicano Centrista. Em 1917, aderiu ao sidonismo e ao seu regime presidencialista, tendo sido secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e delegado de Portugal à Conferência de Versalhes, para depois da morte de Sidónio, aderir ao Partido Liberal Republicano. A sua carreira política, da qual andava desgostoso, ficou comprometida com o 28 de maio de 1926. Paradoxalmente, e passa a redundância, a ditadura ditou o fim do seu exercício de cargos políticos, o que abriu espaço para que começasse a dedicar-se com afinco à investigação médica, designadamente na área da psiquiatria. Neste campo, descobriu a angiografia em 1927 e, 10 anos depois,
desenvolveu com o seu discípulo Almeida Lima a polémica técnica da lobotomia, depois vulgarizada internacionalmente pelo médico e cirurgião americano Walter Freeman. Por outro lado, a condição de médico das, entre aspas, doenças nervosas revelou o seu maior espinho em março de 1939, quando Egas Muniz foi vítima de uma tentativa de assassinato perpetrada por um seu doente. Sem filhos do seu casamento com Elvira Macedo, Egas Muniz morreu em 1955, semanas depois de ter completado 81 anos. Esteta e bom vivant, a sua fama adivinha-lhe também dos vários livros que escreveu, entre os quais A Vida Sexual, obra proscrita pela censura moralista do Estado Novo. Este regime ignorou-o tanto quanto pôde, pois Egas Muniz não escondia a sua oposição à situação e o seu desdém por Salazar. Contudo, não foi por isto que a sua glória foi efêmera, mas sim, creio, pelo descrédito de que a lobotomia começou a sofrer pouco tempo depois de Egas Muniz ter sido laureado com o Nobel. Foi assim, Paulo? Porque escolheu a glória efêmera para título da biografia que escreveu sobre Egas Muniz? Foi um bocadinho. Já no final da vida de Egas Muniz, já havia muitas vozes dissidentes em relação à descoberta que lhe tinha dado o Nobel. E além disso começaram a aparecer os primeiros psicofármacos que tornaram, mesmo nos Estados Unidos, onde Walter Freeman fazia lobotomias às centenas, o processo um bocadinho questionável, se calhar redundante, e portanto Egas Muniz penso que já morre com a ideia de que talvez o seu legado não fique para a história tanto tempo quanto ele gostaria. E achei que seria um bom título que essa glória do Nobel que ele tanto almejou tivesse passado quase tão rapidamente. Eu aí perguntar-lhe-ia, porque eu acho que faz sempre sentido, até porque estamos em Portugal, que infelizmente é uma característica muito própria dos portugueses serem invejosos. Perguntaria se também não funcionou um bocadinho a questão da inveja. Nós hoje temos, por exemplo, eu estive a ler isso há pouco tempo num livro que foi coordenado pelo Barros Veloso sobre os médicos portugueses, e o texto sobre Egas Muniz e, no fundo, aquilo que lhe dá o Prémio Nobel, escrito pelo João Lobo Antunes, não é exatamente anti-leucotomia, que aliás foi o nome que ele chegou a dar. Lobotomia foi depois dado pelo americano, em que ele próprio refere que, de facto, em determinados casos, poderá ser ainda pensado e, sobretudo, porque levantou ou abriu as portas a uma quantidade de coisas. Portanto, eu não diria que o legado de Egas Muniz, apesar de tudo, seja assim, tenha assim caído um bocadinho em saco roto. De alguma forma, aparentemente, aquilo que ele vai determinar foi bastante importante para a evolução até do próprio estudo do cérebro, digo eu. Mas sim, não deixou na altura de ser uma glória efêmera, até porque o próprio regime não permitiu de maneira nenhuma que se fizesse grandes aparatos à volta de um laureado Prémio Nobel. Isso é sem dúvida. E acho que tentaram tudo, mais um par de botas, para conseguir diminuir essa importância. Ele, de facto, abre o caminho para a psicocirurgia, não é? Agora nem mais. Eu julgo que também há aqui uma questão, é que nós tendemos a esquecer o contexto da época. O biógrafo que eu quis ser, ou que eu decidi ser, não quis comentar demasiado deste tempo para o tempo da altura. Acho que tentei construir uma narrativa de acordo com o que era o pensamento da altura, e já havia oposição, e portanto não passamos ao lado da polémica que a própria intervenção da leucotomia fez, mas eu acho que é um pouco injusto vermos à luz dos nossos dias a descoberta, de facto, que existiu e que abriu novos caminhos para
para a psiquiatria e para a psicocirurgia que Egas Muniz fez. Portanto, e foi reconhecido mundialmente durante décadas, portanto, com os grandes neurocirurgiões a dar-lhe todo o apoio. Portanto, não foi assim uma coisa tão breve, claro, ou digamos tão fora do comum. Eu acho é que depois a questão que você refere muito bem de todas as milhares de intervenções feitas pelo Friedman nos Estados Unidos, que fazia aparentemente um bocadinho sem grande critério, aí a coisa foi mais complicada. Talvez tenha sido esse o principal problema, o uso indiscriminado. Exatamente. A americana, em grande. Tendo em conta, exatamente como o Paulo disse, a época, isto é anterior aos psicofármacos. Claro, portanto, obviamente. Era a solução. Era a solução que eles achavam. Paulo, eu gostava só de introduzir aqui mais um ponto em relação a esta questão até da oposição interna a Egas Muniz. Por um lado tem motivações políticas, não é? E sabemos que Egas Muniz foi um opositor do Estado Novo, apoiou a candidatura de Norton de Matos, mas por outro, até na própria comunidade científica há muita oposição. Eu até aqui nas minhas notas tenho desde sempre de Sobralcide, Polido Valente, de certa forma até discípulos seus, como depois um psiquiatra relevante e professor universitário, Barahona Fernandes, também teve algum ceticismo em relação... Levantam algumas questões em relação à lobotomia, mas, Paulo, será que a própria comunidade científica e a própria academia e a universidade terão tido algumas reticências, até pelo próprio facto de Egas Muniz não ter sido toda a vida um investigador e ter passado muitos e bons anos, sobretudo dedicado à política, ou seja, ele vira para a investigação já muito tarde. Isso talvez também possa ter trazido algumas reticências em relação à personagem. Sim, eu não sou académico, mas acho que é comum ouvir-se os académicos falarem de uma certa inveja que graça nas nossas universidades. Eu julgo que isso é muito evidente no caso de Egas Muniz, provavelmente por ele ter começado, como disseste, tarde na investigação, e ser um bocadinho visto como um ovni que de repente aterrava naquele terreno, mas esquecendo que Egas Muniz fez as investigações dele com meios absolutamente entre os escassos ou nulos, não é? É uma sem investigação apoio feita nenhum, ainda por cima. Sem os apoios. Portugal nunca o apoiou. Paulo, há uma passagem que entre o trágico e o hilariante, é quase de humor negro, que é ao redor do ano 1927, portanto, quando ele verdadeiramente começa a aprofundar mais a sua investigação, nos tempos anteriores à angiografia, em que, se quiseres relatar um bocadinho aqui para os nossos ouvintes terem ideia da forma como a angiografia tinha que ser feita, com cadáveres, com cabeças que circulavam iam de um sítio para o outro, na mala do automóvel, e ele com a preocupação da polícia não poder não encontrar e não pensar que tinha sido, que era um homicida, ou que... Queres contar um bocadinho esse enquadramento e como isso, para vermos como os meios eram de facto escassos e a forma como a investigação era feita nesses tempos? Ou sim, tinha que ser feita? O próprio Egas Muniz, o Almeida Lima e outros relatam muito esse episódio, que acaba por ser paradigmático, porque os meios de investigação não estavam todos no mesmo local. Eles tinham que ir buscar cadáveres à secção da anatomia que ficava distante onde eles tinham os materiais para a prova angiográfica, e, portanto, não iam transportar um corpo inteiro no carro, portanto, tinham que decepar a cabeça, envolvê-la em serapilheira, e depois levá-la no automóvel particular de Egas Muniz. O motorista parece que se afastava o mais possível da cabeça que ia ao seu lado no banco no banco corrido do condutor. E claro que havia um certo receio de serem mandados parar pela polícia, e não havia guias de transporte para cabeças. tal material, para cabeças decepadas, não é? Ensanguentadas,
e isso poderia dar problemas, e portanto era com um certo frisson, mas Egas Muniz também, eu julgo que esse tipo de aventuras ou de desafios não o assustava muito. Ao longo da vida dele, vê-se que é um homem cheio de coragem física e moral e mental, e portanto eu acho que ele até teria algum, não sei se posso dizer gozo, mas algum prazer em desafiar na transgressão, daquela forma, sim. Algum gozo na transgressão. Paulo, e depois também há aqui um outro elemento, é que este transporte e este secretismo não se devia só à falta de meios, mas também a que ele não queria, lá está, que os colegas se apercebessem o que é que ele estava a fazer e que tentassem de alguma forma aproximar-se daquilo que estavam a ser as suas investigações e as suas descobertas. Portanto, também há aqui podemos dizer, uma política de segredo em tudo isto. Com certeza absoluta. Sim, porque ele não tem apoio no hospital onde faz, ele mantém o projeto secreto o mais tempo que consegue, e é após uma das intervenções que acaba por correr mal e um dos doentes morre, e lhe provoca um certo questionamento interior sobre o que estava a fazer, que ele acaba por alargar o leque de pessoas que têm conhecimento da tentativa de descoberta, e aí sai um bocadinho reforçado, mas é dos amigos, não é? Ele continua sempre com oposições muito fortes dentro do hospital. Eu acho que ele tem o bom senso de perceber que a melhor maneira dele conseguir para já levar a sua avante e ter o apoio internacional é ir a Paris muito antes de apresentar cá as provas, vai a Paris apresentá-las. Primeiro aos grandes craques da época, que ele já conhecia, porque ele já tinha, se eu bem percebi, tinha estagiado em Paris em vários hospitais, e portanto vai procurar antigos professores que lhe dizem, sim senhora, isso é uma descoberta fantástica, e só depois daquilo, no fundo, publicitado internacionalmente, é que ele vai, obviamente, falar disso em Portugal. Também é verdade que, a propósito do que estávamos a falar, acredito que mesmo noutras partes da Europa, até mais civilizadas, as condições não deveriam ser muito diferentes em muitas coisas. Eventualmente, talvez os raios-x estivessem junto, ou pudessem estar junto à morgue, mas também não é evidente. Sim, nem por sombras deviam ser as condições que existem hoje em dia. Mas eu pegava agora num outro ponto que é interessante, e como a Margarida falou, a preocupação dele de ir lá fora, ao estrangeiro, como se dizia, mostrar e no fundo contactar com as melhores práticas. Isto também é a altura do despontar da psicanálise e do Freud e tudo isso. Também no livro está descrito toda essa evolução da psiquiatria, do despontar da psiquiatria e da sua consolidação. E neste caso, não sendo uma especialidade, mas penso que não estou a dizer nada de incorreto, mas que é a dimensão cosmopolita e de bom vivant e de esteta que tinha Egas Muniz. E aí poderemos recuar mais no tempo e, redundantemente, começar pelo princípio e situar-nos na zona, no concelho de Estarreja, onde nasceu, e nos sítios de infância de Egas Muniz, com os fantásticos nomes da Vanca e Pardelhó, que eu nunca tinha ouvido falar. Pardelhó é fantástico, porque eu nunca tinha ouvido falar, e fiquei com muita curiosidade de visitar Pardelhó, que era uma terra que eu não sabia que existia, e começarmos um bocadinho pelo que foram as suas raízes, porque ele nasce de facto enquadrado numa família, enfim, desafogada, com recursos desafogados, com algumas pretensões até fidalgas, esta ideia do tio padre, e muito influenciado por este meio, que é um meio, por um lado, que não é o urbano, obviamente, mas eu não o chamaria rural no sentido em que hoje em dia se dá um meio rural, porque no fundo há aqui também erudição, é uma casa com uma erudição, é uma erudição que não é... Um bocadinho provinciana, sim, mas não deixa de ser uma erudição. Mas esta erudição provinciana é um meio e um caldo muito interessante, claro, para um rapaz como este. Paulo, queres contextualizar um bocadinho esta origem, este percurso deste jovem António, que depois passa a usar o apelido
altamente pretencioso de Egas Muniz, numa pretensão de ser descendente do aio de Dom Afonso Henriques e de ligações do século XII, parece quase a ilustre Casa de Ramires. Queres contextualizar um bocadinho deste meio em que Egas Muniz cresceu e como se desenvolveram os seus primeiros anos até entrar na universidade? Também é interessante do nome do aio vem do Abate Pina, que, segundo as suas investigações, a família descenderia desse Egas Muniz. O próprio António Caetano julgo que não terá encontrado provas disso, mas isso não o deixou não desincentivou. Não desincentivou de utilizar o nome, que curiosamente foi passado a ele e ao irmão, mas não à irmã. Os dois homens da família tiveram sempre a mesma discriminação. É verdade, tiveram direito a Egas Muniz, mas a irmã, que até morreu bastante cedo, com 15 anos, logo um dos primeiros grandes dramas da vida de Egas Muniz, não tinha esse apelido. Pois. De facto, eu julgo que a Abate Pina teria uma cultura bastante interessante, mas presumo, e pela investigação que fiz, que a ida para o Colégio dos Jesuítas em Castelo Branco terá sido marcante na bagagem que Egas Muniz ficou desde muito cedo, quer cultural, quer até dos dons de oratória que veio a revelar muito cedo na política e depois ao longo de toda a sua vida. Ele foi um tribuno, foi um grande tribuno, não é? Isso também o ajudou depois muito. Toda a gente lhe dizia que ele tinha o dom da oratória e que quando ele falava as bancadas ficavam suspensas pelas suas palavras, de facto. Eu julgo que isso vem do colégio primeiro e depois de Coimbra, na universidade, onde ele entra na tuna não por saber tocar, mas por saber discursar, e onde quer jornais da Galiza, quer colegas de Coimbra exaltavam os discursos do seu colega e do presidente da Tuna. Paulo, e depois o Parlamento terá sido uma boa escola, porque quando ele vem para o Parlamento, para Lisboa, provavelmente também acabará por exercer essa oratória de uma forma bastante contundente, diga-se passagem. E há também aqui um apoio muito significativo e muito interessante, é quase comovedor, do jornal O Conselho de Estarreja, de que ele foi, e depois muda de nome também já para a parte final, não é? Com algo Pardilhó, que acaba por ter Pardilhó no nome, mas também são passagens magníficas, claro, com a prosa da época, a descrever não só os jantares, como os sucessos académicos do nosso querido amigo Egas Muniz, como depois também a sua participação no Parlamento e na vida pública em Lisboa. Eles o defendem sempre, em qualquer circunstância, sim. O defendem. Os jornais eram verdadeiramente partidários na altura. Completamente. Ele também estaria ligado. E também o financiaria, claro. Mas, na altura, sim. Não, para seguirmos aqui um bocadinho também o percurso dele, portanto, ele depois, em Coimbra, cursa medicina, poderia perfeitamente ter ido para outra área, ele ainda esteve ali relativamente para direito, por exemplo. Esteve ali indeciso. Relembremos também, até pelas passagens do livro, um outro tribuno da época que era médico, António José de Almeida, de quem ele foi próximo, depois de quem se afastou, também que se distinguiu pelos seus dotes de oratória. Mas depois o que é interessante, Paulo, é que este médico que começa logo a exercer como médico destas doenças nervosas, não é? Ele especializa-se nesta área, mas sobretudo ele, quando vai para Lisboa, vai para a política. Vai para a política, quer dizer, com certeza que vai para a Faculdade de Medicina de Lisboa, sobe mais tarde, é catedrático, mas o que nós vemos aqui de central na sua biografia durante estes tempos é a política. A política que o apaixona seguramente. Isso é visível no livro do Paulo. Há uma paixão pela política e pela disputa, pela luta, por o aguerrido de discursar. Isso é muito evidente.
Ele fica um pouco contrariado por não ser lente catedrático em Coimbra, na altura das suas provas para tal, e eu julgo que isso também é determinante dele abraçar a política de forma ainda mais convicta do que já vinha fazendo, e de facto quando vai para Lisboa eu julgo que ele é mais político do que outra coisa, e ele próprio o afirma várias vezes que gastou, isto já depois de ter saído, gastou vários anos da sua vida nessa paixão, e onde realmente tentou fazer tudo, e onde toda a gente dizia que a ambição dele não teria que ter limites. De facto, eu penso que ele almejou ser presidente do Ministério, e eventualmente presidente da República, como veio a ser o António José de Almeida, porque tudo lhe dizia que poderia ter esse tipo de ambições. Não eram castelos no ar que ele imaginava. E de facto, o que é muito interessante naquilo que o Paulo escreve, e que eu também desconhecia, e essa parte a mim foi uma descoberta muito interessante. Eu acho que este homem genuinamente quer mudar o país, e quer mudá-lo de uma forma que, muito fora da caixa. Ele nitidamente, ele mesmo, enquanto monárquico, é um monárquico que de alguma maneira, quando as coisas não correm como ele acha que deviam correr, até está ao lado do Afonso Costa. Depois, mesmo na própria República, ele está um bocadinho sempre em rota de colisão, até com os seus próprios aliados. Porque, no fundo, ele vai defendendo e vai defender ao longo da vida coisas que nós hoje ainda estamos a discutir, como, por exemplo, a questão da eutanásia. Nesse caso, ele não é a favor da eutanásia, mas é a favor de uma quantidade de outras coisas, de programação, de natalidade, de uma série de situações, até que são muito posteriores, que só muito mais tarde vêm a ser discutíveis. Mesmo a questão do tal livro da vida sexual, que, se eu não me engano, é a tese do seu doutoramento, que tem 30 edições, e que depois o Estado Novo, com o seu provincianismo tacanho, resolve mandar retirar, e só era vendável depois de uma grande pressão com receita médica, o que é logo caricato a gente pensar que um livro tenha que ser comprado ou só possa ser comprado com receita médica. Mas é um homem desassombrado que vai até ao fim da vida dizer aquilo que pensa, e isso a mim agrada-me bastante, diga-se passagem. Paulo, só para incluir e na resposta, e na pergunta que a Margarida fez, há de facto muitas mudanças partidárias de Egas Muniz, mas isso não impede que haja um fio condutor. Ele acaba por estar praticamente sempre, hoje diríamos que era quase um antissistema, não é? Porque contraria sempre, pelo menos os poderes vigentes na altura. Ele está sempre, tanto na dissidência progressista, como depois, no tempo da República, vai opor-se com o revolucionismo. E ele verdadeiramente acaba por estar com o sidonismo. Parece-me que é a única altura em que há, de facto, uma coincidência entre o seu ritmo político e o ritmo político do país. Talvez por ter durado só um pouco também. Pois, sim, talvez. Parece-me que ele é um espírito independente, acima de tudo, não é? Tem as suas ideias para o que é o melhor para o país, tem os seus princípios que coloca sempre acima dos partidos em que vai integrando, e até das alianças que vai fazendo e desfazendo. É um monárquico, mas ao mesmo tempo é progressista. Depois muda, é um dos adesivos, dos chamados adesivos da República, mas sempre com ideias de facto do que seria o melhor para o país. Eu julgo que ele encontra em Sidónio Pais um vulto que admira, embora ali a questão do presidencialismo causa reticências. Causa muita reticência. Uma troca de cartas entre eles que manifesta um certo desconforto com essa ideia. Ele era
um parlamentarista, digamos, ele acreditava no poder do Parlamento. Muitos o chamaram como catavento, os próprios adversários diziam que ele era o catavento político por estar sempre nessa mudança, mas eu vejo nisso uma fidelidade, de facto, às suas ideias, muitas delas progressistas, talvez não tanto na vida sexual, onde o papel da mulher ainda é o que estava vigente, não é? Exatamente. Ainda era o que era suposto às mulheres na altura fazerem. Mas isso não destoava, não é? Ele não era mais conservador ou mais retrógrado do que muitos outros. Ele na parte final da vida até acha que as mulheres podem trabalhar consoante as necessidades, ou seja, também não se opõe totalmente. Mas o que eu acho engraçado é que, sendo ele um homem livre, independente e até muito aberto em relação a uma série de coisas, ele vai ter uma atitude completamente retrógrada, se quisermos, hoje em dia. Então é muito curioso ver a forma como ele vai designar os poetas do Orfeu. Sim. Que é uma coisa que ao mesmo tempo é muito curioso, porque é que ele aparentemente não terá querido sequer que o seu nome ficasse na entrevista, embora no tal relatório, não é? Que fizeram há uma entrevista que lhe fazem ele e ao Júlio de Matos, o que é que achavam quando sai a revista Orfeu, o que é que achavam da revista, se eles eram artistas, se eram só malucos, se eram isto. Pois. E tanto o Júlio de Matos, mas o Júlio de Matos assume-se, não se esconde atrás do anonimato. O outro pede o anonimato, o Egas Muniz aparentemente tudo indica que tenha sido ele, embora, e essa era uma pergunta para si, Paulo, encontra alguma coisa sobre isso em que ele afirme que essa entrevista é ele mesmo que responde, ou é sempre a suposição de que ele considera que é uma cambada de jovens malucos que querem só a atenção? Bom, um dos grandes problemas que eu tive na biografia é que Egas Muniz cristalizou a imagem que quis de si. Claro. Pois. Ele deixou 3 volumes autobiográficos, um mais ligado à parte científica, outro à parte familiar e um à parte política, onde ele chama Um Ano de Política, resumindo assim a sua passagem de quase de 20 e tal anos pela política a um ano. E, portanto, é um digest. Um digest político. Mais ou menos. Escondendo até as últimas partes, nomeadamente o documento de Águeda, o polémico documento de Águeda, onde se distribuíam os votos do Conselho sobre os candidatos. Ele não fala disso, por exemplo, não menciona nada sobre esse episódio nos seus escritos autobiográficos, e em todo o resto ele foi exaltando o que quis e escondendo o que também quis. É a espada de 2 gumes das memórias, não é? De tudo que é autobiográfico. Agora, comparando o estilo de discurso dele, até a forma que aparece em várias entrevistas dele, começar por dizer que não quer responder, que não quer falar, que não tem nada para dizer, mas depois vai despejar tudo e os jornalistas até provavelmente já conheciam esse estratagema e insistiam mais 2 ou 3 vezes e já sabiam que aquilo ia dar a entrevista longa que queriam. Eu não tenho dúvida nenhuma que será Egas Muniz, embora é uma suposição, claro, não há uma prova factual, não está lá o nome dele, mas é de facto, para mim, Egas Muniz, até porque ele, na parte das artes, era, digamos, um classicista. Não é? Sim. Malhoa, Carlos Silva Reis, Porto, nada desta nova geração de um Amadeu. Isso provavelmente ele acharia sempre que seria uma coisa um bocadinho bizarra. Ele de certa forma acaba por ser ali um homem entre o século XIX e o século XX, não é? Claro. Ele é muito ali ainda século XIX e bebe muito da influência ainda do século XIX, sendo que, Paulo, entrando talvez aqui um bocadinho
numa parte mais do que era a psicologia de Egas Muniz, parece que era indiscutivelmente, e exatamente até pelos seus extensos volumes autobiográficos, seria indiscutivelmente uma pessoa, se não vaidosa, pelo menos com grande ego. Vontade com grande ego. de deixar para a posteridade o que hoje chamaríamos a sua verdade. Sim. Eu acho que desde cedo ele teve uma consciência das suas capacidades. Há um colega que diz que Egas Muniz metia-se em tudo e em tudo se saía bem. E provavelmente crescer desta forma, a ser exaltado por professores e por colegas, terá tido logo um impacto no jovem. Depois temos que ver que Egas Muniz rapidamente perdeu a família toda, ficou órfão aos 20 e poucos, portanto, o legado que haveria de ficar teria que ser ele a fazer. A família também perdeu as posses que tinha, o pai, não é? Tem que vender o pai teve que emigrar para a África, fugindo às dívidas que deixou ao resto da família. Eu julgo que ele percebe que tem que ser ele a construir o que é que será o nome de Egas Muniz. E depois acrescenta-se o facto de não ter tido filhos. Eu acho que isso tudo cria aqui um certo caldo que propício, diria eu, propício para o egocentrismo. Sim, e para a imagem que ele quer deixar. Sim. A ter que ser ele a fazer as coisas. E rapidamente ele também quer ser famoso, ou seja, quer deixar um legado que não seja só uma coisa... Um passageiro simples, como qualquer outro. Sim. Uma passagem pela política de ter entrado e saído, e eu acho que é aí que ele aposta nitidamente na investigação, por perceber que esse legado já não vai ser na política. E a investigação, e com todas as áreas que estavam ainda por explorar e que estavam a despontar na altura, como a psiquiatria e o tratamento das doenças nervosas, como eles chamavam, ou das doenças mentais, há um campo aberto para alguém com capacidades, e nisso também Egas Muniz tem capacidades acima da média. Isso parece-me inegável. Sim. Que as tem. Desde criança que se notava isso, não é? E isso acaba por ser também muito na família exaltado por todas as pessoas que o rodeavam. E depois também é notável, mais uma vez, acho engraçado este jornal, porque era muito da época, não é? A exaltação que fazem da sua figura. Mas aqui, Paulo, perguntava, sendo assim, será que a aposta de Egas Muniz na investigação, sobretudo a partir de 1926-27, mais do que uma questão de vocação, foi essa tal tentativa de deixar um legado e uma marca? Bom, eu sei que há pessoas que gostariam que a vocação estivesse desde o início, mas eu não me parece que seja assim. Acho que a grande paixão dele é a política. Mais tarde até irá retomar um bocadinho dessa paixão como uma oposição mais consistente ao Estado Novo e a Salazar, mas naquele momento em 1926 ele percebe que o caminho está tapado. Está tapado nessa área, e é aí que ele próprio refere que redobra os seus esforços e os seus estudos na área da investigação científica, quase como se tornasse cientista nesse momento. Pois. Porque tem essa vontade, de facto, de ficar na história, e aquele é o caminho que se abre naquele momento para ele concretizar essa ambição. De qualquer maneira, ele tinha estado em Paris bastantes vezes e feito também essas aprendizagens nos estágios. Ele é um homem também arejado e com um conhecimento daquilo que está a acontecer e as descobertas que estão a fazer no mundo, e deve também ter a percepção de que aqui, como nada se passava, ele poderia fazer qualquer coisa. Sem dúvida. E essa seria
numa terra onde se mexe pouco, se ele se mexer um bocadinho, se calhar consegue. E o que é facto é que conseguiu, e antes do Prémio Nobel ele tem o tal prémio da Universidade de Oslo, uns 2 ou 4 anos antes, já não me lembro muito bem, que também, por causa da angiografia, que essa de facto sim, foi uma grande descoberta e que ainda hoje pode, em determinadas circunstâncias, continuar a ser extremamente útil. Portanto, essa é uma dúvida que eu tenho, Paulo. Ele terá, se não fosse a descoberta da lobotomia, se tivesse sido só pela angiografia, e já se tinha falado dele por várias vezes, Nobel, por 2 ou 3 vezes, penso eu, ou talvez até mais, sim, para o Prémio Nobel. Acho que foram 4 vezes que ele tinha sido, o Paulo confirmará, mas eu acho que foram 4 vezes que ele foi nomeado, ou pelo menos que se tentou mencionado para Prémio Nobel. Para Prémio Nobel. Sendo só a geografia por si só não seria suficiente para o Prémio Nobel? Ou foi sobretudo a lobotomia a lobotomia, e depois, como nós sabemos, e também como vem aqui um bocadinho descrito no livro, o Prémio Nobel depois tem sempre ali muitas movimentações, não? Ainda hoje em dia vemos como estas coisas se passam, há sempre ali muitas movimentações, questões que ultrapassam o mero mérito do galardoado. A questão da angiografia, eu julgo que ele não é premiado por isso, porque a própria Academia tinha alguma dificuldade em destrinçar um só precursor dessa técnica. Haveria 2 que eventualmente poderiam ser indicados para isso, e por causa dessa polémica e dessa dúvida, nunca lhe pensaram atribuir o prémio da angiografia. De facto, eu sinceramente julgo que se fosse por essa descoberta que Egas Muniz tivesse sido galardoado, hoje o próprio país, nós todos, teríamos outra imagem de Egas Muniz, e eu acho que ele seria muitíssimo mais falado, muitíssimo mais prezado do que se tornou. Acho que tornou-se quase um prémio incómodo, às vezes parece que quase temos vergonha de que tenha sido através da leucotomia que tínhamos obtido o nosso primeiro Nobel. Paulo, e não entrando em questões técnicas ou médico-cirúrgicas, aliás, porque nenhum de nós domina a matéria, pelo menos eu não domino de certeza. Eu também não. Para os nossos ouvintes que não estão familiarizados com estas coisas, a lobotomia, a leucotomia, o que no fundo implica é uma operação cirúrgica de extração da massa branca do cérebro, não é? Não entrando aqui em grandes pormenores, mas basicamente será isto, sendo que a ideia ou a teoria era que isso introduziria melhorias grandes no estado mas teriam que ser pessoas com determinadas condições ou com determinadas condicionantes. Certo, para Egas Muniz, esta era a última intervenção a ser tentada, já depois de ter o doente, o paciente, passado por todos os outros tratamentos que existiam na altura. Portanto, para Egas Muniz era uma opção para casos absolutamente desesperados, que já não, onde tudo tinha sido tentado. A questão é que o Walter Freeman vai fazer uma pequena alteração, torna o corte um bocadinho mais extenso até. Há cartas em que eles próprios trocam ideias sobre a extensão do corte e aparece aí o nome da lobotomia. O próprio Egas Muniz diz: você está a fazer uma coisa diferente, ainda mais além do que eu fiz com a leucotomia. Mas e essa era a grande questão dos opositores, algo que não seria reversível. Uma vez feito esse corte, o cérebro ficaria dessa forma para o resto da vida do doente, e é isso que vem a causar o ceticismo e as críticas, claro. Sim, e a grande oposição que até o próprio Vaticano o Papa, numa intervenção, vem questionar esse molde definitivo de tocar no cérebro. Pois, de facto era bastante invasivo, e para os nossos padrões atuais uma coisa mais complicada, algo angustiante. Embora aquilo que o Paulo estava a dizer, e é verdade, a ideia e aquilo que o Egas Muniz fazia era bastante
menos invasivo, porque aquilo nem sequer tinha uma anestesia geral, era como uma anestesia local. Portanto, era uma coisa relativamente quase verdadeiramente cirúrgica. Exatamente. E aparentemente, em muitos casos, a coisa correu muito bem e deu bastante resultado. Daí, eventualmente, o João Lobo Antunes ter, neste artigo bastante interessante deste livro dos médicos portugueses, fazer uma espécie também de desmonetização porque de alguma forma criou-se a ideia de que o Egas Muniz quase que seria um monstro daquilo que tinha feito, e que não é nada disso, e que muitas vezes as coisas foram exageradas e levantadas ou postas num pé que não é verdadeiro, não é exatamente assim. E ele, como neurocirurgião, saberia seguramente o que é que estava a dizer, e ele próprio referia que sim, os psicofármacos vêm resolver muitas dessas soluções, mas que em algumas circunstâncias isso hoje em dia continua a estar em cima da mesa como uma técnica a ser utilizada. Portanto, essa ideia do monstro é totalmente dispar com o médico humanista que eu fui encontrando, claro, e que queria resolver o problema dos seus doentes, claro, que não tinha ferramentas na altura para o fazer, e via o desespero quer dos doentes, quer das famílias dos doentes, claro, que tinham que conviver com casos absolutamente extremos. E muitas vezes incontroláveis, não é de outra forma. Incontroláveis. E depois há a questão do Raul Proença, que eu acho que é paradigmática. Por exemplo. Alguém muito, muito conhecido na sociedade, então, um vulto cultural, com ligações em tudo que era jornal. E um grande escritor, ainda por cima. Um grande escritor e com aquela obra magnífica, ainda hoje em dia, de leitura dos Guias de Portugal, absolutamente extraordinários. Quer dizer, eu julgo que se Egas Muniz tivesse dúvidas sobre a sua descoberta e o seu método operatório, não teria avançado para fazer no Raul Proença. Num amigo e alguém tão conhecido como Raul Proença. E que aparentemente ficou bem, ainda por cima, pelo menos segundo o que nós depreendemos, ele não ficou propriamente nem diminuído nas suas capacidades, portanto... Sim, terá funcionado. Depois disso, sim. Terá funcionado. Não? Ou seja, são estas nuances que a própria ciência muitas vezes tem, de que as coisas parecem bem numa altura, depois são postas em causa e depois mais tarde voltam a ser repescadas e pensadas, afinal se calhar não eram tão parvas como isso. É um bocadinho aquilo que se depreende também do que... hoje escreve. Eu pegava agora neste tema de ser um humanista, para falarmos também sobre esta dimensão de escritor, porque Egas Muniz também foi um escritor, escreveu muito, escreveu bem, tanto livros mais técnicos como a vida sexual, que teve 30 edições até começar a ser proibida na altura do Estado Novo. Fez também algo que me parece muito interessante quando ele faz aquele estudo da obra de Júlio Diniz, das características psicológicas dos personagens e chegar a tipos humanos que terão existido na época. Ou seja, há aqui também uma preocupação. Ele não era um técnico, nem alguém... Muito pelo contrário, era um verdadeiro humanista e era interessante falarmos um bocadinho sobre o que foi também a sua obra, poderíamos dizer de certa forma literária, não é? Se bem que ele não era um escritor de ficção nem de romance, mas tem uma obra vasta e até multifacetada, ou pelo menos multitemática. Escrevia sobre pintura, fez uma peça de teatro que representou na Casa do Marinheiro para as famílias da região, escrevia sobre hipnotismo, recuperando uma figura antiga do Abade Faria. Quer dizer, ele de facto não se limitou a ser médico, mas também já vimos que isto de ser médico propicia uma abertura se calhar grande de cabeça e de ares e de Miguel Torga e outros. Reinaldo Santos. Estamos a falar de seus de uma série de médicos contemporâneos com outros. essa mas era um homem
que gostava muito de arte, um colecionador. Há episódios giríssimos até de guerras de colecionadores entre ele e Guerra Junqueiro. Com os serviços de chá. Dos serviços de chá. O amante de poesia. Portanto, eu acho que os gostos dele, ele acabou por aplicar à escrita. Parece, segundo eu li, ele escrevia todos os dias e aproveitava principalmente os períodos em que ficava acamado com a gota que o aflige desde muito cedo, pois. Para escrever as obras de maior fôlego, ou seja, nem aí ele estava parado. Era um homem realmente, era um homem da ação. Não vejo em Egas Muniz alguém que fique parado a pensar na vida ou a contemplar só contemplar só por hedonismo, não é? Não, porque ele também era um colecionador de menus, mas não era só colecionador de menus, era um apreciador da boa mesa. Boa mesa, por isso é que ele também se calhar tinha gota. Mas, qualquer das maneiras, teve a esperteza, se quiser, de, percebendo que não tendo filhos, a casa do marinheiro, que era a casa dos pais, e que ele tinha tido tanto trabalho a recuperar, que o melhor que tinha a fazer era transformá-la numa fundação e manter como casa-museu, que aliás penso que ainda hoje funciona como casa-museu, Egas Muniz. E isso também teve essa preocupação de deixar acautelado o futuro das suas coisas, o que também, por um lado, pode ter a ver com o seu ego de querer ser... Sim, mas neste caso é virtuoso. Mas eu acho que é virtuoso e é de alguma forma uma homenagem. Esse é um bocadinho aquilo que eu acho que transparece também no livro. É uma homenagem aos seus antepassados, àqueles que o antecederam, aos pais que desapareceram cedo, aos irmãos que morreram cedo, enfim, há ali... E às raízes. Às raízes. Ele é um homem que também de alguma forma se sentiu muito desenraizado cedo, e teve essa necessidade. Eu, aliás, fiquei com imensa vontade de encontrar o livro A Nossa Casa, se não me engano, que ele escreve sobre a casa e a família, porque deve ser interessante. Vale bem a pena. Pois, eu também achei que sim. É uma das coisas que eu quero procurar, porque achei que, pelos bocados que eu li no livro do Paulo, fiquei com curiosidade. Acho que é interessante. No fundo, é mais uma faceta de um homem muito curioso. Muito curioso. Sem dúvida. E que agora estamos a chegar à parte final do nosso episódio, que introduziria também o facto de ele ter sido um hedonista maltratado, não é? Nós já falámos aqui de um certo ou ceticismo ou até desdém de alguns colegas de profissão. Depois também há aqui um maltrato físico que aconteceu em março de 1939, quando... um bocadinho ossos do ofício, não foi o único a quem isto aconteceu. Miguel Bombarda, por exemplo, aconteceu-lhe exatamente o mesmo, mas Miguel Bombarda foi fatal. Um seu paciente, portanto, alguém com perturbações mentais, disparou uma série de tiros, penso que 7 ou 8 contra tiros à queima-roupa. E depois, juntando aqui no campo do maltrato e do desdém, só para fecharmos aqui com esta corrente, vá lá, podemos assim chamar, de opositores a Egas Muniz, ou de alguém pelo menos o desdém, ou talvez até mais o desprezo, já falámos por alto do Estado Novo e até de Salazar em relação a Egas Muniz, isto na década de 40. Qualquer outro Nobel em 1949, caso fosse minimamente alinhado com o regime, não precisava de ser um entusiasta, mas pelo menos não ser um opositor, teria obviamente um tratamento completamente diferente. Portanto, Paulo, percorrendo só aqui estes maltratos, por assim dizer, a Egas Muniz, desde os seus colegas médicos céticos em relação às suas descobertas, passando por esta tentativa de assassinato, que obviamente foi uma coisa pontual e de alguém com uma perturbação, e se calhar focando até este ponto essencial que foi, na fase final da sua vida, o desprezo mútuo, não é? De Estado Novo, Egas Muniz e Egas Muniz, Estado Novo, a que se votaram. A questão do atentado eu vejo principalmente como mais uma prova da enorme resistência física e psíquica de Egas Muniz.
acho que é quase miraculoso, não é? Que ele tenha sobrevivido ao atentado, mas o que ainda achei mais extraordinário foi pois a vontade logo imediata dele em tentar recuperar, em voltar ao consultório, em voltar às aulas. Portanto, não lhe passou pela ideia sequer abandonar a profissão ou submeter-se outra vez, eventualmente, a um atentado por um louco. Sim, que era um De risco. facto, existiam, era um risco que se corria, não é? O Miguel Albumbara tinha sido o Sousa Refóios, que Sim. tinha até lidado com colegas ministros também foi assassinado assim. Portanto, eles sabiam os riscos que corriam, mas isso não evitou que Não ele quisesse demoveu, logo voltar não à demoveu. sua profissão. Em relação ao Nobel e ao Estado Novo, eu julgo que quando surge o prémio, Salazar e o regime ficam com uma espécie de batata quente nas mãos. Não é? Pois. O que fazer com, O que é que agora a com gente uma faz? uma distinção mundial, não é? Mas que é muito individualizada, não é? É um prémio que distingue, embora Egas Muniz tivesse uma equipa e sempre exaltou o papel também dos seus colaboradores, mas o prémio é atribuído a uma pessoa, não é? E, portanto, era difícil que o Estado Novo pudesse exaltar esse prémio como significado de um avanço Da medicina portuguesa. do próprio país, não é? Da investigação científica em Portugal. E, de facto, ele é maltratado. Não me parece que para um prémio de tamanha monta que Portugal nunca tinha obtido, que tenha o tratamento devido, mas a relação entre Egas Muniz e o regime já estava inquinada de trás, e ainda se tornou mais inquinada a partir desse momento, e Egas Muniz ainda se tornou mais voz de oposição, chegando até a tentarem que ele fosse o novo candidato às presidenciais. Em 51, não é? Parece-me que ele só não avança pela questão da gota. Pois, que ele já estava bastante debilitado. Na altura já não foi à Suécia receber o Nobel por causa disso. Walter Freeman estava fartíssimo de o convidar a ir aos Estados Unidos, onde seria recebido apoteoticamente e também não pôde ir. E, portanto, uma campanha por todo o país, com toda a deslocação física que obrigava, era praticamente impossível Egas Muniz aceitar, mas eu julgo que a questão terá abalado na sua mente, e o embate com Salazar, isso eu julgo que não amedrontaria nada, que até gostaria desse embate, mas fisicamente já não lhe era possível. Era capaz. Não, a única coisa que me apetecia ainda dizer é que ele também beneficiou, verdade seja dita, de ter amigos muito próximos que eram também muito amigos de Salazar. O Júlio Dantas à cabeça. O Júlio Dantas. E o seu sobrinho, por afinidade, Eduardo Coelho, que era um médico, era o cardiologista de Salazar até ao fim. Além do Bissaia Barreto, que também era amigo dele. Portanto, e com aquela fama toda ninguém já lhe ligava-lhes. Era uma capa protetora, claro. E ligava-lhes a mesma escola. Ambos foram professores em Coimbra, não é? Portanto, isto. Sim, mas poderiam rivalizar. Poderiam rivalizar. Não acredito, até porque o Salazar era de facto um homem muito rancoroso. A gente viu isso noutras circunstâncias e eventualmente com um grande complexo de inferioridade em relação a uma série de coisas. E, portanto, ele também conseguiu passar entre os pingos da chuva sem ser muito incomodado. Demasiado incomodado, precisamente por essa pelo capa, seu enquadramento. E pelo prestígio que já lhe vinha. Pelo prestígio internacional. Poderia ser. Aí é que era o meio da barraca. Que já lhe vinha de trás, portanto, aí não havia muito a fazer. Paulo, foi um prazer. Foi muito grande, foi um ótimo episódio. Dar a conhecer esta figura que eu acho ainda muito desconhecida da maioria dos portugueses, Egas Muniz. Para mim também foi uma surpresa ler esta biografia extensa e que vale muito a pena. Até uma próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigado eu. Foi um prazer.
Margarida, por hoje é tudo. Até para a semana. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este episódio conta com a gravação e sonoplastia de Tomás Delfim, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Lourenço Pereira Coutinho. Este é o podcast A História Repete-se. Voltamos na próxima semana, mas até lá, siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.